Olá, espero que através desse vídeo você possa estar desenvolvendo uma habilidade de liderar pessoas, de exercer essa influência positiva e extraindo assim o melhor da capacidade de cada um. Isso é liderar e isso vai te levar a outros níveis de sucesso naquilo que você estiver desenvolvendo, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho. A habilidade de liderar, ela é fundamental para o sucesso, né, de um empreendimento, o sucesso daquilo que você almeja alcançar. E esse é o nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes da Paz Church de Ponta Porã. Sou o pastor Vailton e estou com você nesse período estudando, batendo um papo, dialogando sobre o livro de John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Já temos trabalhado várias leis dela, está na nossa playlist aí das 21 Irrefutáveis Leis da Liderança no YouTube, e vamos estar seguindo nesse rumo, desenvolvendo essa habilidade. E eu quero trabalhar com vocês hoje também duas leis, a começar pela lei do magnetismo. Hoje, nesse momento, anota aí, lei do magnetismo. É muito importante entendermos que dentro do princípio da lei do magnetismo, você é quem você atrai. Isso vamos entender um pouco mais aqui nesta lei. Eu quero ler um trecho que o primeiro sublinhado aqui do livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Líderes eficientes estão sempre em busca de boas pessoas. Acho que todos temos uma relação mental de que tipo de pessoa gostaria de ter em nossa organização ou departamento. Enfim, a lei do magnetismo, ela vai falar que nós desejamos pessoas que tenham um determinado perfil. E é esse perfil que nós buscamos nas pessoas que vão compor a nossa equipe, seja uma equipe ministerial ou na empresa que você trabalha. Certo é que nós queremos alguns tipos de pessoas próximas a nós para estarmos desenvolvendo a liderança. É interessante nós pensarmos da seguinte maneira: que tipo de liderados você, como líder, gostaria de ter? É exatamente sobre isso que a lei do magnetismo fala. Então, o livro traz um desafio para você fazer uma relação, uma lista, colocando ali algumas qualidades que essas pessoas deveriam ter. Que tipo de pessoal você gostaria de descrever e as qualidades que você espera alcançar, encontrar junto dos seus liderados, das pessoas que compõem aí a sua equipe. E entenda uma coisa, acredite ou não, aqueles que você atrai não é algo determinado pelo que você quer, mas é determinado pelo que você diz o livro. John Maxwell, ele é uma pessoa assim muito empreendedora, é um pastor de muito sucesso e um grande palestrante, escritor de livros, com muita propriedade na área de liderança. Então, dentro das vivências dele, ele foi entendendo essas leis. E essa lei do magnetismo, ele começou a perceber quando ele estava liderando uma igreja. Ele assumiu uma igreja e nessa igreja ele tinha o seu antecessor, o pastor que liderava, ele era perito em música. Era fantástico os eventos que eles realizavam e a quantidade de pessoas que tinham essa habilidade que se aproximavam desse pastor. Então a igreja era cheia de músicos, pessoas altamente qualificadas, porque o pastor assim era. Quando ele assumiu, ele percebeu essa característica da igreja e viu que posteriormente não atraíram tantos músicos assim,
porque na primeira entrevista que ele teve, perguntaram se ele sabia cantar, e ele disse que não, as pessoas até se chocaram um pouco, e ele foi percebendo, porque ele era perito na área de desenvolver liderança. E ao longo do tempo ele percebeu que a igreja tomou uma outra característica. Era uma igreja agora que se tornava assim cheio de pessoas altamente qualificadas na área de liderança. Porque ele começou a atrair pessoas que tinham esse perfil, ou melhor, as pessoas eram atraídas por essa característica de Maxwell. Então essa lei ela é muito interessante. Olha só, outros sublinhados assim: retome a lista, tá? Essa lista, ele traz esse conceito aqui. Essa lista que ele pediu aí para você descrever, colocar essas características de pessoas, da forma que você quer que as pessoas sejam, os tipos de liderado, para você tomar nota dessas características. E aí você vai comparando com as suas características, certo? Então, por exemplo, a pessoa lá uma característica que você espera encontrar na sua equipe é que sejam grandes líderes. E aí você colocou isso na sua lista. Então você vai olhar para aquela lista e identificar se você é um grande líder. Se você é um grande líder, ok, põe um asterisco lá. Se você não é um grande líder, coloque um X naquela lista que você fez. Então, veja bem, uma vez que você colocou aquele X, você vai identificar: sou um líder medíocre, não sou um grande líder, sou um líder mediano, certo? Então, você vai ver que todas as outras características você vai fazendo a mesma coisa. O parâmetro que você quer que as pessoas alcancem é o seu parâmetro, certo? Então, você vai se perceber se você possui as qualidades, as características das pessoas que você quer atrair para você, as características que você quer que elas desenvolvam. Entende? Se no final você olhar para aquela lista e ver um monte de X, automaticamente a percepção que você precisa ter é de que as pessoas que possuem todas aquelas características provavelmente não irão lhe seguir. Por quê? Porque as pessoas querem uma liderança que o atrai, um referencial, um modelo. E as pessoas não vão caminhar com aqueles que não possuem as mesmas habilidades que elas têm ou que são inferiores a elas no conceito das qualidades. Então as pessoas querem seguir pessoas que são melhores, que desenvolveram capacidades, habilidades maiores do que aquelas que elas possuem. Então elas querem ter um referencial, alguém onde eu tenho um parâmetro para eu poder elevar o meu grau de capacidade. E isso em todas as áreas. Dentro do contexto espiritual, você quer andar com pessoas que têm uma espiritualidade mais elevada que você. Nenhuma pessoa que é espiritual, uma pessoa de oração e tudo mais, vai querer caminhar com pessoas que são totalmente carnais, que não desenvolveram uma espiritualidade. Então, para elas não faz sentido, não as atrai uma pessoa que não tenha desenvolvida aquela característica de ser uma pessoa espiritual. Percebem aí o que é essa lei do magnetismo e como você, na qualidade de líder, vai estar atraindo pessoas que têm características semelhantes às suas, certo? Então, dentro dessa lei, é muito comum nós notarmos que as pessoas vão se atraindo basicamente dentro de algumas características determinantes, às vezes uma faixa etária, algumas habilidades, coisas que as identificam, certo? Então, o que vai te identificar é o que vai atrair as pessoas. Então, puxa vida, se eu não tenho, então na minha lista tem um monte de X, o que eu faço? Você precisa desenvolver mais a sua capacidade de liderança e melhorar nessas qualidades que você espera encontrar nas pessoas, que você entende que aquelas são características importantes
para pessoas que venham caminhar com você, que venham desenvolver algo consistente dentro do seu projeto, dentro do seu planejamento, dentro daquele perfil de pessoas que você quer encontrar. Então, tudo, o parâmetro começa por você. Você vai atrair as pessoas que são parecidas com você ou aquelas que estão no mesmo caminho, no mesmo rumo. Muito bem. Tem um outro sublinhado que diz assim, ó, ao ler esse capítulo, talvez se descubra uma das seguintes situações. E talvez você diga a si mesmo, não insatisfeito com a capacidade de liderança das pessoas que atrai, abrace a lei do processo e se esforce para aumentar a sua capacidade de liderança. Se você quer fazer uma organização crescer, faça o líder crescer. Se você acha que as pessoas que atrai não são confiáveis, investigue o seu caráter e desenvolva um caráter mais sólido. Pode ser difícil, mas o retorno é enorme. Um bom caráter melhora todos os aspectos da vida de uma pessoa. Aqui sempre vai trazer, dentro do contexto de liderança, não dá para a gente ficar atribuindo simplesmente culpa aos outros, mas sim, nós temos que assumir algumas responsabilidades e perceber que precisamos, antes de mais nada, nos desenvolver na qualidade de liderança, de caráter, para você poder ver outras pessoas se desenvolvendo também. Um líder, ele sempre vai ser um referencial. Você é que vai nortear aqueles que o seguem. Por outro lado, talvez você diga, gosto de quem eu sou e das pessoas que eu atraio. Isso é ótimo. Então dê o passo seguinte de uma liderança efetiva. Trabalhe para recrutar pessoas que sejam diferentes de você, para compensar as suas fraquezas. Se você não fizer, importantes tarefas da organização provavelmente serão negligenciadas e, por conseguinte, a organização será prejudicada. Uma organização, ela nunca atinge todo o seu potencial se todos nela forem visionários ou se todos forem contadores. Tem que ter um equilíbrio, certo? Então, é possível que o líder, para sair recrutando pessoas diferentes dele, precisa de um empenho ainda maior. Você precisa, como líder, para atrair pessoas diferentes, ter uma confiança muito maior, um propósito e realmente a palavra é segurança, transmitir essa segurança maior para as pessoas que o seguem dentro de um propósito, certo? E aí então você vai ter pessoas um pouco diferentes de você, vai exigir um pouco mais de esforço e empenho da parte do líder para poder trazer essas pessoas que têm uma características um pouco diferente, mas que vão complementar ali um todo do grupo, certo? Então precisamos ter pessoas diferentes com características diferentes também para poder estar compensando algumas dificuldades, debilidades, necessidades que a organização precisa, ok? Então vamos contextualizar isso. Você, como um líder de células, você é perito na arte de cuidar muito bem, apacentar muito bem as pessoas. É um bom discipulador, é uma pessoa que ora muito, mas tem muita dificuldade em evangelizar, trazer pessoas novas. E isso é muito, muito comum encontrar células que têm esse perfil. E é interessante que realmente a lei do magnetismo ela funciona. Então vem pessoas que têm também esse coração, todos apaixonados por Jesus, mas que têm essa habilidade muito boa de cuidar de pessoas, de discipular e tudo mais, realizar um estudo bíblico. Mas todos têm uma dificuldade grande em trazer pessoas novas para o grupo. E aí então vai do esforço do líder em desenvolver essa habilidade em outras pessoas ou trazer pessoas que tenham essa habilidade. Então ele vai ter que trazer e mostrar essa compensação
que é vantajoso para essa pessoa que tem essa característica caminhar junto com ele, porque assim, associado e essa pessoa como líder vai dar todo um suporte para que aquelas pessoas que ele trouxer vão ser muito bem amparadas, muito bem cuidadas. Então é como se fosse uma grande parceria. Então, dentro de um recrutamento de pessoas, você ser visionário na qualidade de líder para poder estar compensando uma dificuldade que você tem ou que a sua equipe tem, trazendo pessoas que tenham outras habilidades, características um pouco diferentes. Ok? Então exige um pouco mais do líder, certo? Mas a lei do magnetismo, ela é basicamente isso. E agora, para você entender, tem um texto bíblico, nós vemos, são duas referências, eu não vou ler porque é um texto um pouco extenso, lá em 2 Samuel, capítulo 23, anota aí, 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao 39, e 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 10 ao 47. Tá? Vou deixar as referências aqui para você estar anotando. Estude esse texto. Você vai perceber que ali está falando sobre os valentes de Davi, ou os corajosos de Davi. Vai ser referido dessa maneira a este grupo de pessoas. O que esse grupo de pessoas fez? Davi, na verdade, a gente vai perceber que desde lá atrás, Davi ele sempre foi esse homem valente, um homem corajoso, um homem destemido. Nós vemos lá que ele no campo, cuidando das ovelhas, ele já era um homem destemido que enfrentava todos aqueles animais ferozes ali. Quando ele chega ali diante do exército dos filisteus, enquanto estava todo aquele exército, todo paramentado, com medo daquele grupo, daquele gigante, Davi ele se posiciona, né, na força do Senhor ali, com aquela, de uma forma bem destemida, e ele enfrenta corajosamente aquele gigante e o vence. Nós vemos Davi enfrentando o próprio rei Saul, um enfrentamento, mas com um certo respeito, né? Mas ele não temia toda aquela situação. Certo é que ele alcança ali a posição de rei, e ele sempre teve essa característica de ser uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida. Então ele atrai para si pessoas que têm essa característica. Puxa vida, vale a pena eu caminhar com Davi. Davi ele tem essa característica. Eu tenho um pouco disso e eu posso ampliar isso caminhando com alguém que também tem um potencial nessa área. Então ele atrai este exército, esse grupo de pessoas que eram próximos a ele e que batalhavam para que o reinado de Davi se estabelecesse de uma forma mais efetiva. Então percebe como é que funciona essa lei do magnetismo. Se você for estudar, esses homens eram homens extremamente corajosos, extremamente valentes, extremamente destemidos, né, que acabavam seguindo o seu líder, que era Davi, também um homem muito destemido. A lei do magnetismo, ela funciona dessa maneira. Se tiver alguma área na sua vida, na sua liderança, que não está boa, que você precisa melhorar, faça isso. Use ali a lei do processo, aonde nos fala que nós, na qualidade de líderes, podemos estar desenvolvendo cada vez mais, nos aperfeiçoando quanto liderança, né, através de leitura, através de assistindo vídeos, através de colocando em prática, se aproximar de pessoas com mais experiência, líderes mais experientes, aprendendo cada vez mais e colocando em prática. Dessa maneira você pode ampliar, aumentar a sua capacidade de liderança, desenvolvendo cada vez mais. E aí então, características que você espera encontrar nas pessoas, primeiramente você vai encontrar em você, e aí então vai atrair pessoas através da lei do magnetismo. Ok? Vamos lá para o segunda lei que vamos trabalhar hoje, que é a lei da conexão. Lei da conexão, fique ligado, é uma lei assim poderosíssima.
E a palavra-chave, o texto-chave da lei da conexão é: líderes tocam o coração antes de pedir aí uma mãozinha, certo? Então, antes de você estar esperando algo que as pessoas façam por você, pela organização ou pelo propósito, é importante que elas se sintam tocadas por você, se conectadas com você, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais através dos sublinhados. Para que os líderes sejam líderes eficazes, precisam se ligar às pessoas. Por quê? Porque você, primeiramente, precisa tocar os corações delas. Você não consegue colocar as pessoas em ação a não ser que antes as toque com a emoção. O coração vem antes da mente, certo? Então vem uma questão de confiança, uma química, ligou, né? A pessoa ela percebeu que você a enxergou. Então vai ser automático elas estarem ali buscando em você como referencial ainda e se colocando nessa posição de liderado, entrando num projeto, entrando aí, fazendo parte de uma organização, fazendo parte da sua célula, mas de uma maneira efetiva, certo? Não só ali de corpo presente, mas elas primeiro precisam ter essa confiança, se sentir tocado, se sentir valorizado. Essa é a palavra, ok? Então as pessoas, elas se preocupam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se preocupa, tá? Então elas não se preocupam primeiramente com aquilo que você sabe, mas ela quer saber com aquilo que você se preocupa, certo? Se você se preocupa com ela, se você tem esse desejo aí de fazer com que as pessoas venham a crescer, então você cria credibilidade com as pessoas quando se liga a elas e mostra que realmente se interessa e quer ajudá-las. Como resultados, elas normalmente reagem do mesmo jeito e querem ajudar você. Quando as pessoas se sentem dessa maneira, tocadas, encorajadas, têm essa confiança, elas se sentem valorizadas, vistas, que vale a pena caminhar com você, porque você as vê como pessoa, como um sujeito e não como um objeto, aí isso gera sim uma confiança, certo? O grande erro dos líderes, de muitos líderes, é ainda ter na mente aquele conceito de líder como chefe, como simplesmente o patrão, certo? Então, esse é um conceito onde eu vejo as pessoas, obrigam as pessoas pela força, pelo poder, pelo salário, pelos benefícios, faz com que elas aderem ao projeto, com que elas venham a aderir ao propósito que você está ali estabelecido na qualidade de líder, certo? Mas quando o chefe ele tem uma visão diferente. Ele não enxerga a pessoa como um sujeito, muitas vezes. Ele enxerga, quando o chefe não tem esse conceito de líder, tá? Então ele enxerga a pessoa como um objeto. Um objeto que vai servir para aquele propósito, que vai servir para a minha finalidade. E não que você, na qualidade de líder, você tem essa visão para fazer com que as pessoas venham a crescer, a desenvolver, a se projetar e que elas venham fazer parte daquele todo, parte do propósito. Então esse conceito é diferente, um conceito de líder, certo? Então o líder precisa se conectar às pessoas. E nós temos assim, como exemplo, a pessoa de Jesus. Jesus ele foi um líder que se conectou muito com os seus liderados. Ele tinha essa conexão tão forte e os seus liderados eles tinham um olhar e se sentiam assim, valorizados. Por quê? Porque a conexão existiu, tá? Eles percebiam isso em Jesus, percebiam que Jesus valorizava, que Jesus queria fazer com que eles crescessem. Perceba que Jesus ele tinha um propósito, um projeto de vida, certo? Aquilo era para ele, mas Jesus envolveu muitas pessoas nesse projeto, porque para que o projeto de Jesus, que era estabelecer a graça,
ele fosse eficaz, era necessário que muitas pessoas estivessem envolvidas nesse processo, tá? Porque Jesus ele veio estabelecer um legado, trouxe um norte e capacitou pessoas para que elas viessem a dar sequência nesse projeto, nesse propósito. Foi assim então que foi constituído a liderança principal a partir de Jesus. E Jesus colocou conceitos novos. Tem um texto aqui no livro de João, capítulo 21, do versículo 1 até o 25, que vai estar falando ali sobre um momento onde Jesus, um dos últimos encontros de Jesus com seus discípulos antes dele voltar aos seus, tá? Já ressuscitado. Então Jesus aparece ali na praia e tal, seus discípulos pescando e tudo mais, um pouco frustrados, um pouco decepcionados e hesitando de seguir em frente. E Jesus para ali, tira um tempo com eles para estar encorajando e para tocar o coração deles mais uma vez. Então Jesus se apresenta, opera ali um sinal para eles, que eles tinham uma pesca frustrada, e ali então eles têm uma grande pesca e reconhecem ali que era Jesus. E é interessante, no versículo 7, João, ele tem uma fala que assim, é muito forte. Diz assim, ó: então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E ao ouvir que era o Senhor, Simão Pedro se vestiu. Olha só, quem estava escrevendo este evangelho era o próprio João. E olha a maneira que ele se referia a si mesmo. Aqui não era Jesus dizendo: ó, João, você é o discípulo a quem eu mais amo. Não, João ele se sentia assim, amado, valorizado. Entende? Então o discípulo a quem Jesus amava, assim ele se referia, porque assim ele se sentia. Havia uma conexão. Jesus ele se conectou antes com Pedro. Jesus ele estava tentando agora essa conexão, com João, agora tentando uma conexão com Pedro. Então Jesus disse a Pedro, naquele encontro, preparou ali primeiro ali um jantar ali para eles, já estava com peixe assado, trouxe mais um pouco daqueles peixes que eles tinham pescado naquele momento, serviu para eles pão, peixe, e depois deles terem comido, conversado, dialogado ali, e então Jesus ele pega e começa a falar com Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro começa a responder: sim, eu amo o Senhor. E assim vai até o momento que ele reconhece e fala assim: não, o Senhor sabe todas as coisas. Agora eu entendo tudo isso. Entende? Jesus estava se conectando com ele. Naquela falha que Pedro teve de ter negado a Jesus, Jesus não chega ali simplesmente humilhando, rebaixando ou tirando ele da equipe. Não, ele traz mais para perto ainda, prepara aquele momento especial, aquele jantar ali, faz aquela operação de maravilhas ali, e então chama só para poder falar para Pedro: Pedro, você é importante para a equipe, você é importante para o projeto de Deus, você é importante para esse propósito que nós temos, e formamos uma grande equipe aqui, e eu preciso de você. Se você me ama, então cumpre o seu papel, que é cuidar das ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E reforça isso de uma forma enfática. Interessante que Pedro entende, e aí então ele realmente se sente conectado com Jesus e dá sequência naquilo, obedecendo a ordem, vai até o lugar aguardar ali a vinda do Espírito Santo, e depois ele, na qualidade de líder, conectado ali com Jesus, se sentindo ali amparado e percebendo em Jesus essas qualidades, então ele segue o ministério, o seu propósito, a sua liderança de uma maneira muito eficaz. Percebe que é uma forma diferente, e essa é a forma bíblica, é uma forma que aprendemos com Jesus, de se conectar. Essa é a lei da conexão, e aí vemos isso sim muito evidente no ministério de Jesus. Certo? Então, olha só. Um dos segredos para se conectar aos outros é reconhecer
que mesmo em grupo é preciso se relacionar com as pessoas como indivíduos. O general Norman Schwarzkopf observou, olha só a frase desse general: vi líderes competentes ficarem em frente a um pelotão, mas eles apenas viam um pelotão. Mas grandes líderes ficam em frente a um pelotão, mas veem 44 indivíduos, cada um deles com suas aspirações, cada um dos quais quer viver, cada um dos quais quer se sair bem. Quanto mais forte o relacionamento e a conexão entre os indivíduos, mais provável é que o seguidor queira ajudar o líder. É muito claro aqui, nós percebemos a importância da lei da conexão. Se você, como líder, fazer com que as pessoas sejam valorizadas e se sintam assim, vistas, enxergadas, que elas podem ali ter um crescimento junto a você quanto líder, tá? Isso vai ser muito favorável para o desenvolvimento, tá? Para eles poderem abraçar a causa daquilo que você está propondo. Porque antes elas são vistas e agora elas passam a lhe enxergar, certo? Então é um ganha-ganha, tá? Liderança sempre vai ser isso. Grava essa palavra. É o ganha-ganha. Eu ganho e o meu líder ganha. Eu ganho porque eu sou visto, eu sou desenvolvido, eu sou trabalhado, eu começo a adquirir um propósito, um projeto, um valor, agrega algo em mim. E aí então, por eu me sentir dessa maneira valorizado, então eu passo também a valorizar o meu líder e seguir em frente dentro do propósito. Então eu passo a vestir realmente a camisa e seguir em frente. Então agora aqui para estar finalizando, eu quero falar para você, líder de ministério, você pastor, você líder de rede, discipulador, líder de célula. Olhe para as pessoas, perceba o valor que elas têm, as qualidades que ela tem, as necessidades, os anseios, os projetos de vida, e então passe a valorizar. Conheça as pessoas e se deixe ser conhecido. E aí então elas vão ver que vale a pena caminhar com você. E dessa maneira, todo o propósito, todo o projeto que você colocar diante delas, chamá-los na responsabilidade, vai acontecer de uma forma diferente. Assim como nós aprendemos com Jesus, chamando ali, preparando um momento para poder dar um destaque para Pedro. Primeiro ele foi valorizado. Poxa, todo aquele jantar foi feito exclusivo para Pedro. Porque Jesus não interage mais ali com outras pessoas de uma maneira ali enfática, a não ser com Pedro. Pedro se sente valorizado naquele momento. E Jesus passa a ele uma missão, uma responsabilidade, um compromisso. Olha, se realmente você me valoriza, Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Siga com esse legado que eu estou deixando sobre você, um propósito de vida. Então, Pedro abraça essa causa e o evangelho é alastrado pelo mundo todo. Claro, não só através de Pedro, os outros discípulos, apóstolo Paulo e tantos milhares de pessoas que seguiram em frente, mas sempre sendo conectadas com o líder, conectadas com Deus. A lei da conexão, ela é fundamental. Então, resumindo aí, hoje nós aprendemos sobre a lei do magnetismo. As pessoas vão seguir, se identificar com você. Então, você quer atrair pessoas com um determinado perfil de pessoa, adquira primeiro essas qualidades. E aí, então, você vai adquirir atrair pessoas que têm essas qualidades que você tem, essa característica que você tem. Tá? E a lei, essa lei que nós trabalhamos agora. Por último, que é a lei da conexão. Conecte-se com pessoas, tá? Liderança não se faz assim atacado, simplesmente pegando um grupo e olhando como um todo, mas sim na sua individualidade. Ok? Continue desenvolvendo a sua liderança,
tenho certeza que você vai alcançar outros patamares, outros níveis de sucesso. Ok? Deus te abençoe. Fique na graça do Senhor Jesus.